Nesse vídeo a gente vai conversar sobre looks corporativos, ou seja, visuais para trabalho. E para organizar a nossa conversa, eu vou estruturar o conteúdo em cima de 4 dress code, 4 códigos de vestimentas, 4 formalidades corporativas. São elas casual, a business casual ou business casual, business professional e business formal. É em inglês mesmo os nomes. E daqui a pouco eu vou explicar cada uma para vocês, inclusive ilustrando para você entender direitinho. Além disso, eu também fiz um cruzamento de informações de algumas profissões em relação a essas 4 formalidades. Claro que eu não tenho pretensão de esgotar todas as profissões. Acho que nessa tabela tem umas 40 profissões, como você pode ver, indicando mais ou menos qual formalidade que é mais adequada para cada profissão. E o que eu gostaria é que você não considerasse essa tabela como uma regra absoluta, tá bom? Isso é mais uma orientação didática para você entender melhor o assunto. Vamos dizer que, por exemplo, você trabalha com design gráfico e você fala: pô, Thiago, mas aonde eu trabalho eu preciso me vestir formal. Mas aqui na sua tabela não tá falando que é formal essa profissão? Isso porque, na verdade, vale muito mais a cultura da empresa do que necessariamente o cargo ou a profissão. Então vamos começar aquela brincadeira de montar alguns looks aqui atrás, dentro desses 4 graus de formalidade, e no final vou falar uma coisa muito importante para você considerar, tá? Fica comigo até o final que vai valer a pena. Muito bem, vamos começar falando sobre trabalhos que permitem um dress code ou vestimentas casuais. Ou seja, que não há nenhuma preocupação com o grau de formalidade. Você pode ir bem descontraído e despojado. Olha só esse look que eu tô montando aqui. Eu coloquei uma bermuda chino, uma camiseta texturizada. Deixa eu mostrar a textura aí para vocês. Então olha só, ela tem uma textura canelada bem legal. E um tênis off-white num design um pouco mais comportado, mas com detalhe craquelê, que dá uma certa descontraída para a peça também. Acessórios em aço, um visual discreto. O que eu gostaria de dizer para você em relação a ambientes que permitem visuais casuais? Tome cuidado. No seu ambiente de trabalho, você deve se preocupar bem mais com a sua imagem do que na sua vida pessoal, com seus familiares, com seus amigos. Então, se você tem dúvidas, é sempre melhor se vestir mais arrumado. Então, vamos falar de bermudas. Bermuda no ambiente de trabalho é legal? Pode ser uma peça que se adapte naturalmente no seu trabalho se ele for bem casual, descontraído. Só que a bermuda, ela é muito mais informal, muito mais reverente do que a calça, mas muito mais, porque ela mostra uma boa parte do nosso corpo. Repara que nesse visual, ainda que eu esteja aqui de bermuda, eu peguei um visual um pouco mais comportado, peças mais alinhadas, né? Então a bermuda é uma das bermudas mais formais que a gente pode ter dentro dessa família, né? Com tecido de sarja, design de alfaiataria. Você vê que eu coloquei um tênis mais comportado, uma camiseta básica. Então, mesmo de bermuda, eu não tô com um visual relaxado. Eu me preocupei em fazer um visual organizado. E para ambiente de trabalho, eu não iria com nenhuma outra bermuda que fosse mais descontraída do que uma bermuda chino ou uma bermuda de sarja. Pode ser com bolso 5 pocket. Já falei a diferença nesse vídeo aqui, ó, que é o guia das bermudas. E esse visual aqui, Thiago, será que funciona? Tirei a camiseta básica, coloquei uma camisa estampada. Ele pode funcionar, só que você tem que parar para pensar. Só de trocar essa peça, o que mudou na comunicação do meu visual? Sair de uma peça meio que neutra, uma camiseta básica, para uma peça mais criativa, que inclusive foi conhecida como camisa resort. Por quê? Porque traz esse ar de férias, esse ar... Essa nem é tão assim, né, estampada meio resort, mas ela é, né, uma peça mais leve, tecido, ó, bem sugestivo de verão, de resort, uma coisa descontraída. Então, comparado com o visual passado, eu tô transmitindo uma coisa um pouco mais criativa, descontraída com essa camisa. Se você trabalhar numa empresa mais jovial, num cargo de criatividade, isso daqui inclusive pode até favorecer a sua imagem, porque ela tá menos basicona e passando uma mensagem mais criativa. Novamente, mudei uma única peça no visual e olha como a comunicação já altera bastante, fica muito mais profissional
Porque eu tirei a bermuda e coloquei uma calça. Toda peça que cobre mais o corpo, ela tende a trazer mais seriedade, profissionalismo, formalidade. Toda peça que mostra mais o corpo tende a trazer mais irreverência, descontração e muitas vezes até mais sensualidade mesmo. Vou mudar uma peça de novo, a parte de cima, e olha como a mensagem do look vai se alterar completamente. Essa camisa polo, ela faz com que esse visual deixe de ser claramente um look casual e passa a flertar com o business casual. Eu diria que esse visual ele tá ali no meio do caminho, quase que indo pro business casual, porque ele já tá mais organizado, mais profissional. O que deixa ele ainda descontraído é o tênis, que é uma peça casual. E ainda mais em ambientes profissionais, ela é super casual. O que a gente pode fazer para deixar esse look claramente business casual é colocar um sapato, mesmo que seja um sapato casual, com sola de borracha branca. Pronto, agora eu já tenho um visual bem mais organizado, passando muito mais seriedade, apesar de não ser super sério não, tá? Porque eu tô de camiseta, tô nem de camisa, mas já tô passando muito mais seriedade do que os anteriores. E olha como os detalhes também fazem diferença. Tô aqui com acessórios de prateado, que transmitem uma certa elegância, sofisticação, mas também não seriedade e profissionalismo. Então eu vou tirar essa pulseirinha aqui e vou trocar esse relógio de aço prateado por um relógio de couro. Ó, vou colocar esse relógio de couro aqui, que você vê que tem um ar mais social do que o outro relógio de aço. E assim eu vou elevando o grau de formalidade, de profissionalismo, de seriedade do meu visual. Ainda tem bastante toque de descontração por conta da natureza das peças, inclusive da calça. Se você reparar, ó o barulhinho. Ela é uma calça com esses tecidos tecnológicos de hoje em dia que transmite sim certa sofisticação, só que o tecido tecnológico ele traz uma coisa mais confortável, que não é tão alinhada. Então se fosse uma calça com tecido de sarja, um matino mais estruturado, ou então uma calça social, o visual estaria mais sério e mais formal ainda. E agora, olha que interessante essa troca que eu realizei ao tirar a camiseta polo, a camisa polo, e colocar uma camisa de botão mesmo, só que ela é casual. Por quê? Porque ela tem um tecido de jeans, é tipo um tecido de jeans, com um bolso aqui no peitoral, que são todos os elementos que trazem mais casualidade para a peça. E aí você vai falar, tá, mas ele tá mais ou menos formal do que o visual anterior. Bom, a rigor, a camisa, ela é mais formal do que qualquer camiseta. E a polo, por mais que a gente chame de camisa polo, ela tecnicamente é uma camiseta, né? Porque não tem botão ao longo de toda a peça. Só que a polo, ela é o mais alto grau de formalidade no universo das camisetas. E as camisas casuais, elas são bem reverentes. Essa nem é tanto assim, porque não tem estampa, né? Uma camisa mais lisa, que passa pouca informação. Se fosse uma camisa xadrez, sabe? Tipo lenhador, de flanela, ia ser mais descontraída ainda. Então eu acho que tem um grau semelhante com a camisa polo, mas diria que passa um pouco mais de seriedade sim do que a polo. Agora, se eu tiro a camisa jeans e coloco uma camisa social e um loafer no lugar do sapato casual, olha só como eu já trago mais formalidade para esse visual, colocando a camisa para dentro, ainda que eu esteja sem cinto. Então aqui eu já tô num business professional, claramente, só que ainda com alguns elementos de descontração. E por que eu tô sem cinto? Porque essa calça, se você reparar, ela não tem o passador. Como eu disse, é uma calça tecnológica, dessas mais modernas, que passam um ar mais contemporâneo, e apesar de estar longe de uma trend fashion, ela tem um arzinho um pouco mais fashion sim. Se eu tivesse com uma calça tino aqui mais tradicional, com passador, colocando um cinto, porque o cinto é um elemento que traz mais seriedade, profissionalismo, formalidade, esse visual estaria ainda mais formal. Então essa calça traz um toque um pouquinho mais descontraído, só que você vê que já é um visual bem mais organizado em termos de profissionalismo do que o anterior, de seriedade, né? Então só para ficar mais claro em relação aos graus de formalidade, o dress code casual, ele é descontraído, gente. São peças que a gente usa quando a gente não tem pretensão de passar
passar ar profissional ou sério, por isso que ele chama-se casual. A partir daí, você vai ver que os graus de formalidade têm o termo business no nome, né? Business é trabalho. Então, a partir do casual, são 3 graus de formalidade que se preocupam especificamente numa questão de transmitir um ar profissional. Até por isso, muitas pessoas poderiam defender, e eu acho que faz sentido, ainda que não tenha sido a teoria que eu trouxe para o vídeo e estou apresentando, mas faz sentido sim, vão defender a ideia de ter só esses 3 graus de formalidade para looks corporativos, a partir do business casual. Antes disso, nada seria aceito. Mas como a gente sabe que a gente tem vivido um movimento de casualização na moda masculina, na forma de se vestir, e isso se reflete, é claro, nos ambientes de trabalho, acho que faz sentido sim a gente considerar o casual, porque vai ter muitas profissões, muitas empresas, muitos contextos em que o casual ele vai ser bem aceito para o dia a dia do trabalho. Mas ainda assim, e aqui eu vou começar a entrar naquela dica de ouro que eu disse que ia passar no começo do vídeo, ainda assim, se o seu ambiente de trabalho ele permite o casual, ou seja, abaixo do business casual, eu sugiro que você pense fortemente se não vale a pena, ainda assim, você se vestir no business casual. Porque uma dica que eu aprendi com o Pedro quando a gente trabalhava lá no Elombre e faz bastante sentido, cara, no ambiente de trabalho, procure sempre se vestir um pouco acima do lugar em que você está. Então olha para os seus colegas de trabalho que estão na mesma hierarquia que você ali na empresa e procure se vestir um pouco mais arrumado, um pouco mais profissional do que eles. Não muito mais. Não é para você subir 5 degraus. Os caras se vestem casual e você vai se vestir business formal, porque senão você vai estar totalmente deslocado. E isso, de repente, de forma instintiva, de forma intuitiva, pode até transmitir para os seus colegas de trabalho que você é uma pessoa mais profissional, mais competente, mais capacitada. Sim, isso pode acontecer. A nossa imagem, gente, ela transmite muito, ela comunica mais do que a gente acha que ela comunica. Business casual, ele é casual, só que é um casual que já se preocupa em transmitir profissionalismo. Então camiseta pode? Pode, só que em vez de ser uma camiseta oversize estampada, você vai colocar uma camiseta minimalista, bem ajustada ao corpo, mais slim fit, que transmite um pouco mais de seriedade. Ou então pode ser uma camisa polo, que também já vai transmitir mais profissionalismo. Em vez de ser um Nike Air Force One, você vai pegar um tênis minimalista branco. Em vez de pegar uma calça jeans bag, que está muito em alta de dia, você vai pegar uma calça jeans slim ou uma calça jeans reta, mais escura, porque ela vai transmitir mais seriedade. Ou então pegar uma calça tino, uma calça de sarja. E aí, além disso, a gente vai pro business professional, que, para ser sincero, é um termo que eu nunca tinha ouvido antes de fazer a pesquisa para esse vídeo, mas eu conheci e achei que faz sentido, porque eu ia direto do business casual pro business formal, mas a diferença entre eles é muito grande, então ficava uma zona cinzenta intermediária que ficava um pouco confusa. Então tem espaço para entrar uma categoria entre eles, que é o que a gente está chamando aqui de business professional, que é mais alinhado, mais organizado do que o business casual. Já não tem mais nada de casual. Você tem alguns elementos que podem casualizar um pouco o look, mas ele não é casual. Por exemplo, esse visual que eu estou vestindo, a ausência do cinto, a manga dobrada, esse botãozinho aqui aberto, são elementos que casualizam o look. Mas ele não é casual, ele é o business professional. Camiseta no business professional? Não. Calça jeans no business professional? Não. Tênis no business professional? Não. Business professional já é bem mais alinhado, bem mais organizado, só não chega no business formal. Porque o business formal é justamente aquele grau de formalidade mais alto que tem pouca flexibilidade, é um rigor muito grande. Então, a pessoa que trabalha num lugar que exige esse grau de formalidade vai se vestir como? Vai se vestir com terno. Preferencialmente ou obrigatoriamente de cores neutras, de cores clássicas, tipo preto, um azul marinho, um chumbo, de repente um cinza. Sapato, vai de loafer? Não vai. Por quê? Porque o loafer não é formal, sabia disso? O loafer é informal e acho que aqui vale a pena tirar um espacinho do vídeo para te explicar isso. Repara que o loafer, em comparação com os sapatos de amarração, ele é mais cavado, então o cabedal dele é mais baixo. Isso significa o quê? Que quando você calça o pé, o seu pé fica mais à amostra. E lembra o que eu falei em relação a mostrar partes do corpo, que isso casualiza o visual? Portanto, o loafer ele é considerado semi-formal, ele não é formal. O sapato formal é o derby, é o Oxford, que tem um cabedal um pouco maior, então cobre mais os pés. E, obrigatoriamente, gravata. No business formal você vai vestir
terno e gravata. Na verdade, quanto mais casual o dress code, mais variedade, mais possibilidades ele tem. Quanto mais formal, menos possibilidade, mais rígido se torna a obrigação, né? As possibilidades. Então, isso daqui funciona para o business professional? Funciona. Isso daqui funciona para um business professional? Funciona também. Eu já estou elevando o grau do business professional quase que ao máximo. E é fácil concluir isso porque esse visual não funciona para o business formal. Você vê que eu tô de terno, tô de cinto, tô de camisa social, só que tem alguns elementos na minha imagem que não permitem que ele seja tão formal quanto um business formal. Então, olha, gente, eu acho que eu tô satisfeito com as informações que eu passei nesse vídeo, deu para dar uma clareada nas ideias, mas por favor, deixa suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder e assim a gente faz com que o conteúdo se torne ainda mais completo. E outra coisa, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo um linkzinho de um drive, de uma pasta do Drive, para você poder baixar os arquivos em PDF que eu mostrei aqui no vídeo, que de repente pode te ajudar ainda mais, tá bom? E a gente se vê no próximo conteúdo. Eu agradeço demais pela sua audiência. Valeu e até breve.